Fala pessoal, vocês pediram para comentar sobre algumas ações interessantes, principalmente nesse momento de alta, onde várias ações subiram aí 10, 20, 30%. E será que ainda temos companhias boas, baratas e que pagam dividendos? Então hoje eu selecionei 4 ações, entre aspas, para viver de renda, mas que em geral essas companhias são lucrativas, geram caixa e pagam dividendos interessantes. E sem contar na perenidade do negócio da companhia. Mas antes de comentar aqui sobre essas 4 empresas, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos e os vídeos diários do canal. Então bora lá. Primeiro erro que eu vejo com muita frequência é que o pessoal vai em qualquer site, aí relaciona, pega o dividend yield maior para o dividend yield menor. Aí aparece cada distorção, a Cinia aqui pagando quase 200%, a SEB distribuição 140%, a Petro que talvez não mantenha esses quase 60% de yield, entre outras companhias aqui pouco comentadas. Aí eu já vi muitas pessoas se aventurando querendo vender a casa e o carro para jogar nesse tipo de companhia, sendo que, na maioria dos casos, é de forma não recorrente. Então, o primeiro ponto é tentar selecionar companhias boas, que têm um histórico positivo de lucros, geração de caixa, tem investimentos, tem a condição de manter esse patamar de lucratividade e o pagamento de dividendos, para não do nada investir em uma certa companhia e você acha que vai pagar 50% e no outro ano esse dividendo pode acabar despencando. Então, até coloquei aqui, você irá colocar a sua aposentadoria em empresas cíclicas, duvidosas, com resultados extraordinários, então tentem refletir sobre isso. E outro ponto muito importante é que a empresa boa tende a continuar sendo boa. Então, tem alguns estudos aqui envolvendo o histórico da companhia. Se essa empresa apresenta 11 anos de lucros consecutivos, pode ter até caído a lucratividade, mas a companhia há 11 anos ou mais apresenta consistência na sua lucratividade, a chance dessa companhia continuar sendo lucrativa é de 95%. E quanto mais for o período de prejuízo da companhia, menor será a chance da companhia continuar apresentando lucros. Então, a moral dessa história aqui é tentar pelo menos colocar 80, 90% da carteira em empresas saudáveis, lucrativas e que possuam um histórico há pelo menos 5 anos de lucratividade. Lógico que, eventualmente, a companhia que não tem todo o histórico assim tão bonito assim, pode entrar na carteira sim, mas tudo com bom senso. Então a primeira companhia aqui da lista é selecionei o Banco do Brasil, BBS3, mas também poderia colocar Banco Santander, Banco ABC, Banco Pansul, Banco Panestes, exceto Itaú e Bradesco que acabam oscilando muito o payout. Então fica algo incerto porque do nada você pode receber uma paulada de proventos e no outro ano o payout pode acabar despencando. Mas em geral, Banco Brasil, Santander, Banco Pansul e Banco ABC, em geral, não oscilam muito o seu payout. E um ponto que chamou a atenção no Banco do Brasil é que ele reportou quase 8 bilhões de lucro apenas no segundo TRI. E esse valor foi superior ao balanço reportado do Itaú, Bradesco e Banco Santander. Então, crescimento muito robusto no seu lucro, com uma rentabilidade muito elevada, de 20,6% sobre o patrimônio líquido, e acabou tendo um ROI de um Itaú e Santander da vida. Enquanto isso, o mercado paga bem pouco em relação ao valor contábil do banco. Sem contar que a carteira de crédito, salvo engano, cresceu 20% em 12 meses, com uma qualidade de crédito muito boa, inadimplência sob controle e a cobertura muito elevada. Fora o crescimento em outras partes. Então, realmente, o Banco Brasil reportou um balanço muito bom. E com isso, um diferencial aqui no banco, crescimento da carteira de crédito de quase 20% em 12 meses, crescendo 14% na parte de pessoa física, micro, pequenas e médias empresas crescendo 17%, agronegócio crescendo 27% e tem uma qualidade muito boa, a carteira de agro do banco, grandes empresas e governo crescendo quase 20%. Então, crescimento muito robusto na carteira de crédito do Banco do Brasil. E outros pontos que o pessoal também não comenta, entre aspas, um valor oculto com alguns ativos dentro do banco, por exemplo, a sua gestora de recursos, que tem cerca de 1,4 trilhão em gestão de recursos e hoje é a maior gestora no Brasil, com cerca de 25% de participação no mercado. Então, só essa parte já valeria mais do que uma XP da vida, um BTG da vida e aparentemente não está precificado muito bem no valor do banco. Segundo ponto é que o Banco do Brasil tem 66,25% das ações da BBSE e atualmente essa participação vale cerca de 40 bi. Terceiro ponto, Banco Votorantim, que ele possui mais ou menos metade da companhia e estavam pretendendo realizar IPO,
E, caso acontecesse, isso poderia destravar cerca de 10 bi de valor para o Banco do Brasil. Então, só desses dois pontos, BBSE e Banco Votorantim, temos aqui cerca de 50 bi. Hoje, o Banco Brasil em bolsa vale quase 130 bi. E nem estou considerando aqui a sua gestora, fora outros ativos que eu não citei. E cabe destacar que a BBSE, em geral, representa de 10 a 15% do balanço do banco. E o valor do mercado da BBSE, sobre a participação que o banco possui nela, representa mais ou menos um terço do valor do mercado do Banco Brasil. Então, aparentemente, o mercado não tem precificado muito bem o banco. Então, apesar da alta, o banco ainda continua barato. E outro motivo que justifica isso é que o Banco do Brasil reportou 14,4 bilhões de lucro de janeiro até junho de 2022. Eles projetavam 23 a 26 bi e aumentaram e agora projetam 27 a 30 bi de lucro para 2022. E se multiplicar por 2, esse balanço reportado, já temos quase 29 bi de lucro para o exercício de 22. Então realmente o banco tem reportado um balanço muito bom e com crescimento acima do que os seus pares. Nesta ótica, na data da gravação, do dia 15 de agosto, o Banco Brasil está avaliado em 123 bilhões na bolsa, pega a cotação atual desses R$ 43 reais e multiplica pela base acionária. Então, se eu pegar 123 e dividir por aquela média da projeção de lucros, já que eles projetam 27 a 30. Então, eu vou considerar a média 28,5. Com isso, temos o Banco do Brasil cotado hoje por um PL projetado de 4,3 pelas próprias estimativas do banco. E, em geral, o mercado pagou, na média, 7 vezes lucro para o Banco do Brasil. Então, aparentemente, apesar dessa alta, como o balanço está crescendo numa magnitude muito boa e as cotações nem tanto, então o Banco do Brasil ainda continua muito barato. E outro ponto interessante é que, como as projeções de lucros aumentaram, então as projeções de dividendos também acabaram aumentando. Então, o AGF projeta cerca de R$ 4,00 por ação naquela média de lucros, e o de projetado de 9%, preço teto R$ 66 reais, e se eu comparar o preço teto com a cotação atual, ainda iremos ter mais de 50% de margem de segurança. Então, realmente, ainda continua muito barato e gostaria que o mercado batesse um pouco mais das ações do banco. Então, naquele patamar de preço é que eu comprava abaixo de 35, então, julgo eu, o Banco Brasil abaixo de 40 continua literalmente graça, principalmente se eles conseguirem manter esse patamar de lucratividade. E cabe destacar, outro ponto muito bom do banco é que, em geral, ele anuncia 8 proventos a ano. Então, no mês 2, no mês 3, no mês 5, 6, 8, que tem a data com aberta, salvo engano, até o dia 22. Depois deverá anunciar com a data com para setembro, depois novembro e dezembro. Então, quem já possui ou pretende comprar vai ter direito a esse dividendo de agora, de agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, mais 4 proventos e no próximo ano continua o ciclo. Então, bom, barato, rentável, paga um fluxo recorrente de renda e ainda possui um dividend yield projetivo muito bom. Já a segunda companhia aqui da lista, peguei da parte de energia, a Taesa 11, uma companhia que atua 100% só na parte de transmissão de energia. Então, cuidado, que eu vejo o pessoal comentando, a AS Brasil é a futura Taesa. Então, tem que saber essa diferenciação, que a AS Brasil só atua na parte de geração, a Engie atua majoritariamente na parte de geração. Então, tem várias companhias da parte de energia que não são 100% comparáveis. Então, em geral, a Taesa só dá, entre aspas, para comparar com a ISA-CTEP, que é a TRPL4. Então, a Taesa tem várias concessões, 3,3 bi de receita, e vai aumentar um pouco mais, e possui mais de 10% de participação do mercado sobre a receita anual da companhia. E um ponto interessante é que a Taesa tem um histórico muito positivo de crescimento, ano após ano, fizeram alguma movimentação, e de 2006 para cá, investiram cerca de 9 bi e pagaram um pouco mais de 10 bi de proventos, considerando esse recém-anúncio. E aqui, um histórico de lucros no patamar de 200 milhões, depois subiram para um patamar de 800 milhões, e no caso atual, um patamar de lucratividade de 1 a 2 bilhões. E a companhia sempre pagou um payout bem elevado, de 80% até quase 100%. E sempre pagaram também um dividend yield bem atrativo, aqui de 4% até quase 16%. E na média, no patamar de 9 a 10% de dividend yield. E com isso, apesar dessa alta recente, a Taesa, o AGF ainda projeta 9% de yield. Hoje a Taesa está no top 2 do ranking, preço teto 64 e ainda teríamos 52%
de margem de segurança. Mas fica aquela memória do mercado, aquele preço da Taesa de 30 e poucos reais, 20 e pouco. Lógico que é difícil cair para esse preço, mas gostaria muito que o mercado batesse um pouco na companhia para começar ou novamente voltar a aportar forte na companhia. E também sobre a periodicidade da Taesa. Em geral, a companhia paga trimestralmente, normalmente em maio, agosto, novembro e dezembro. Então, normalmente tem aqui em maio, agosto, novembro e dezembro. No ano passado, a companhia só anunciou 2 vezes em maio e 1 vez em dezembro. Já para este ano, já anunciaram em maio, agora recentemente em agosto e talvez ainda anunciem em novembro e em dezembro de 2022. Então, em geral, Banco Brasil anuncia com a frequência muito boa. Taesa também anuncia de 4 a 5 vezes ao ano. E a Caixa SE, que eu vou citar a seguir, normalmente anuncia 2 proventos ao ano. Mas já destacaram que pretendem mudar essa política para pagarem de forma trimestral. E aqui no caso da Caixa SE, a companhia tem um diferencial competitivo muito bom devido ao seu controlador, a Caixa Econômica Federal, e a companhia possui cerca de 60% de participação no mercado em seguro habitacional, previdência, hoje é a top 2, com mais de 20% do mercado, seguro prestamista, também a top 2 do setor, residencial, a top 1, seguro de vida, a top 3 do setor, e juntando esses segmentos, a companhia é a top 3 do setor, da parte de seguros e previdência, com cerca de 15% de participação no mercado. E outro ponto muito bom é que a Caixa SE saltou de um patamar de lucros de 500 bilhão em 2015, depois para 1 bilhão, 1,2, 1,4, 1,7 e para 2021 encerraram com quase 1,9 bilhão de lucro. E excluindo os impactos da pandemia, esse patamar de lucratividade deveria ser na faixa de 2,2 bilhões. E sem contar que a Caixa SE, em geral, paga 80 a 90% de payout. Consequentemente, como a lucratividade subiu, também temos aqui proventos crescentes ao longo do tempo. E o dividendo cresceu na média 18% ao ano. Nesta ótica, apesar da alta, outra companhia que também ainda tem margem e ainda continua abaixo do preço teto, o AGF projeta 72 centavos por ação e o de projetado de quase 9%, preço teto 12 e a ação hoje está entre 8 e 8,50 e a margem fica no patamar de 40 a 50% de margem de segurança. Lembrando que todos estes dados eu retirei da plataforma da AGF+, e tem o preço teto e as projeções de mais de 50 ativos. E nessa temporada de balanços, como várias companhias têm reportado balanço, projeções, perspectivas, certamente essas projeções irão mudar muito em breve. E essa projeção do Banco Brasil está muito atualizada. Então, caso você possua interesse em ter acesso à plataforma da G+, tem aqui um link na descrição do vídeo e vocês podem testar durante 30 dias sem nenhum compromisso. E a quarta e última companhia é selecionar aqui a Irani, na parte de papel e celulose, mas em particular, a Irani não vende celulose e sim pegam a celulose para fazer os seus produtos. Então o ticker da Irani é RANI3. E a Irani é uma companhia muito antiga em atividade, 8 décadas de experiência. O seu IPO, salvo engano, foi em 1977, então também é um IPO bastante antigo. E a companhia tem uma parte da receita oriunda do mercado interno e 16% do mercado externo. E a divisão da receita da Irani, 54% em embalagens sustentáveis, papel ondulado, 34% em embalagens para papelão sustentáveis e 12% nessa parte de resinas sustentáveis. E em geral, essa parte de embalagens sustentáveis não tem oscilação tão brusca assim no preço de venda. Então, a Irani não é uma companhia cíclica e cerca de 70% das suas vendas são destinadas para o segmento alimentício, que também em geral não tem uma oscilação tão grande. E mais além, a companhia também cita esses fortes investimentos na plataforma Gaia, onde estimam quase 1 bilhão bruto em investimentos. E ao todo já realizaram um pouco mais de 500 bilhão. E boa parte disso é para crescer um pouco na sua capacidade de produção, na expansão na parte de embalagem, em torno de 20%, e também a companhia cita que se tornará autossuficiente na parte de energia elétrica. Consequentemente, isso vai trazer ganho de eficiência e também redução de custos para a companhia, além de um crescimento na sua capacidade de produção. Então, no caso da Irani, poucas pessoas cobrem o papel, então vou considerar o balanço que a companhia já tem reportado nos últimos 12 meses. Então, a companhia lucrou por ação cerca de R$ 1,40. Eu coloquei aproximado porque a Irani está no programa de recompra de ações, então devem cancelar e esse lucro por ação deve acabar crescendo. Dessa forma, se a companhia pagar 50% de payout, conforme a sua política e a relação de dívida, temos aqui
9,4% de yielding, preço teto 11,60, o que nos dá cerca de 60% de margem de segurança. Em particular, citei sobre 4 companhias que devem pagar dividendos nessa magnitude aí de 8,5% até 10%, que hoje continuam baratas, estão entregando balanço muito bom e com condições de manter esse balanço, e que ainda estão abaixo do preço teto e com margem de segurança. Então comenta quais dessas 4 companhias vocês possuem em carteira. Em particular, tenho todas as companhias citadas no meu portfólio. E os dados eu retirei da plataforma da GF+, tem aqui o link na descrição do vídeo para vocês testarem durante 30 dias. Deixe o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa, porque ajuda muito aqui no canal. Então se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e forte abraço.